Olá, sétimo ano, estamos de volta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que nós já discutimos, já estudamos. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre essa concordância verbal, certo? Porque chegamos no momento que é necessário se fazer uma parada e haver uma revisão daquilo que já foi visto, para saber até onde ficou o conhecimento e a partir de onde nós temos que trabalhar. Tá ok? Então, hoje a aula é de revisão. Revisão sobre concordância verbal. Então, a partir de agora, nós vamos tirar toda e qualquer dúvida que possa ter ficado da nossa aula anterior. Portanto, vamos às nossas revisões. Tá ok? Então, hoje, nossa revisão é sobre concordância verbal. Vamos lá? Bem, quando a gente fala de concordância verbal, é quando há uma concordância, ou seja, trabalho em conjunto, tanto o verbo como o sujeito que está ligado a esse verbo. Então, a regra geral seria: o verbo concorda com esse sujeito em número e pessoa, certo? Então, a regra geral seria: verbo concordar em número e pessoa. Exemplo: ela não acredita em Deus. Podemos perceber aqui que o sujeito é ela. Como o sujeito é ela, então o verbo acreditar concordou em gênero e número, ou seja, primeira pessoa do terceira pessoa do singular. Entenderam o que é concordar em gênero e número? Então, essa é a regra geral. No entanto, o que vai ser objeto do nosso estudo não vai ser simplesmente a regra geral. O que mais vai nos interessar são as questões das concordâncias especiais, certo? Então, a partir de agora, nós vamos dar início a essas concordâncias especiais. Como é que elas são feitas que não sejam pela regra geral? Concordar em gênero e número com esse sujeito. Bom, quando eu tenho um sujeito formado por pronome de tratamento, o que é que eu chamo de pronome de tratamento? Pronome de tratamento são aquelas palavrinhas específicas que você usa para trabalhar uma pessoa específica, certo? Não é com qualquer pessoa que você está lidando. Então, por isso, ela tem um pronome específico para ela. Exemplo: Vossa Excelência sabe das coisas. Bom, aqui eu tenho o pronome de tratamento Vossa Excelência. Como o sujeito é formado por pronome de tratamento, então o verbo saber, ele obrigatoriamente tem que ficar na terceira pessoa. Certo? No caso aqui, do singular, porque o pronome está no singular. Por isso, Vossa Excelência sabe. Assim como Sua Excelência, o presidente, dará uma entrevista logo mais. E qual é a diferença de Vossa Excelência para Sua Excelência? O Vossa Excelência, quando você está falando diretamente com a pessoa. E o Sua Excelência é quando você está falando dela para outra pessoa, certo? Ela se tornaria uma terceira pessoa, tá ok? Então, quando eu digo Vossas Senhorias, aí eu já tenho esse pronome de tratamento no plural. Como eu já tenho no plural, então o verbo vai para o plural. Por isso, Vossas Senhorias aceitam um café? Então, o verbo aceitar ficou no plural, na terceira pessoa do plural, porque concorda com vossas senhorias, que está no plural. Ainda temos quando o sujeito é formado por um substantivo coletivo. O que é substantivo coletivo mesmo? É quando eu tenho uma palavra que dá a ideia de várias, certo? Então, quando isso acontece, o verbo vai permanecer no singular. Exemplo: o batalhão atacou o bandido. Quando eu digo que o batalhão atacou o batalhão é o sujeito da oração. E esse sujeito é formado por um substantivo coletivo, batalhão, certo? Por isso que o verbo atacar permaneceu no singular, porque ele faz a concordância com esse substantivo, batalhão, que é um substantivo coletivo. Já no outro, a multidão ouvia atenta o discurso do presidente. Então, eu usei ouvia no singular porque está concordando com o substantivo coletivo multidão, que, embora dê ideia de muitas pessoas,
eu vou concordar não com o sentido, mas com a palavra. E a palavra está no singular. Por isso que o verbo permaneceu no singular. Entenderam? Bom, agora nós vamos ver essa concordância com verbos impessoais. O que são esses verbos impessoais? São verbos que não estão ligados a nenhum sujeito nessa oração. Ele é como se fosse genérico, não há nenhum sujeito nessa oração. Então, quando eu tenho esses verbos impessoais, obrigatoriamente ele vai ficar na terceira pessoa do singular, já que não tem nenhum sujeito para se fazer a concordância nessa oração. Vamos mais adiante um pouco. Bom, quando eu falo em verbos impessoais, eu estou falando especificamente que os mais utilizados. Quais são eles? Verbo haver, com sentido de existir, certo? Verbo fazer, com sentido de tempo decorrido, e verbos que indicam fenômeno da natureza. Chover, nevar, anoitecer, garoar, certo? Então, isso eu estou falando de verbos impessoais, tá ok? Então, lembrando mais uma vez, verbo haver no sentido de existir, verbo fazer no sentido de tempo decorrido e os verbos que indicam fenômeno da natureza. Bem, vamos ver agora algumas frases, algumas orações contendo esses verbos. Há poucas opções de cinemas nas cidades pequenas. Aqui você pode perceber que você tem o verbo haver no singular e toda a restante da frase está no plural. Poucas opções de cinema nas cidades pequenas. Então, por que o verbo haver aqui permanece no singular? Porque ele tem o sentido de existir. Eu posso trocar esse verbo haver por existir e não tem problema nenhum. Existem poucas opções de cinema nas cidades pequenas. Já na segunda, faz muitos anos que os cinemas menores estão sendo fechados. Então, aqui eu tenho o verbo fazer, indicando tempo transcorrido. Faz muitos anos, ou seja, é uma passagem de tempo. Por isso que o verbo fazer aqui, ele está no singular, mesmo com as outras palavras estando no plural. Muitos anos que os cinemas menores estão sendo fechados. Mas ele permanece no singular, porque ele indica tempo transcorrido. Já na última oração, você tem: nos últimos verões, choveu muito nas cidades do litoral. Então, aqui eu tenho o verbo chover. E por que o verbo chover está no singular? Porque ele indica fenômeno meteorológico. E quando o verbo indica fenômeno meteorológico, ele permanece na terceira pessoa do singular. Entenderam? É facinho. Agora, quando eu tenho um sujeito, é uma expressão partitiva. Então, quando eu tenho um sujeito formado por uma expressão partitiva, o que é isso? São expressões que dão a ideia de parte de algo. Então, parte de, uma porção de, metade de, a maioria de, grande parte de, a maior parte de, quando estão seguidas por um adjunto adnominal. O que é isso? É quando eu me refiro que parte é essa, que metade é essa, que maioria é essa. No exemplo vai ficar mais fácil. A maioria dos jornalistas. Bom, quando eu tenho isso, tenho a maioria dos. É uma expressão partitiva. Era a maioria de quê? Dos jornalistas. Então, eu tenho a maioria de, acompanhada do adjunto adnominal, os jornalistas. Então, quando acontece isso, eu tenho duas formas de se fazer. Ou coloco logo na terceira pessoa do singular, ou na terceira pessoa do plural. As duas estão corretas, certo? Então, a maioria dos jornalistas aprovou a ideia. Ou a maioria dos jornalistas aprovaram a ideia, certo? Vou prestar atenção, se na prova pede para explicar, como é que eu explicaria isso? Bom, se eu uso aprovou, é porque eu concordei com a maioria. E quando eu uso aprovaram, ou seja, no plural, eu estou concordando com o adjunto adnominal jornalistas, que está no plural. Tá? Estão entendendo? Então, a maioria dos jornalistas aprovou a ideia ou a maioria dos jornalistas aprovaram a ideia. Como no próximo exemplo. Metade dos candidatos não apresentou ou apresentaram propostas interessantes. Então, preste atenção. Metade de expressão partitiva também. Mas é metade de quem? Dos candidatos. Então, está acompanhado do adjunto adnominal os candidatos.
Então, metade de singular, os candidatos, adjunta nominal, no plural. Então, como é que eu posso fazer a concordância? Das duas formas. Ou eu coloco o verbo na terceira pessoa do singular, ou na terceira pessoa do plural. Quando eu concordo no singular, eu estou concordando com a expressão metade de. E quando eu coloco no plural, eu estou fazendo a concordância com a expressão dos candidatos. Certo? Então, quando eu digo metade dos candidatos não apresentou proposta interessante, ou metade dos candidatos não apresentaram proposta interessante. Entenderam? É fácil. É só atenção. Próximo. O sujeito é a expressão mais de um. Bom, quando eu tenho uma expressão mais de um, como é que eu vou fazer esse sujeito? Verbo no singular. Então, toda vez que eu tenho sujeito formado pela expressão mais de um, eu tenho que colocar esse verbo no singular. Mais de um gato morreu. No entanto, certo? Se eu digo a partir de mais de 2, mais de 3, mais de 4, o verbo tem que ir para o plural. Mais de 2 animais ficaram feridos, certo? Então, quando eu uso mais de um, verbo no singular. Quando eu uso mais de 2 em diante, verbo no plural, certo? Porque um é singular e 2, a partir de 2, já é plural. Entenderam? Então, expressão mais de um, verbo singular. Expressão mais de 2 em diante, verbo no plural. Vamos lá. Outra concordância especial. O sujeito é uma expressão que indica quantidade aproximada. Que expressões são essas que podem aparecer? Cerca de, mais de, menos de, perto de. Ou seja, é algo aproximado, não é algo exato. Certo? Verbo concorda com substantivo que acompanha essa expressão. Então, vamos entender melhor. Cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação. Cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação. Por que participaram? Porque cerca de, certo? Quantidade aproximada. Pode não ter sido 1.000, pode ter sido 956, 995, certo? Ou então 1.002 pessoas, 1.003. Então, é uma quantidade aproximada. Então, eu vou concordar com quem? Com o substantivo que acompanha, qual é? Pessoas. Por isso que ficou no plural, porque o substantivo está no plural. Então, cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação. Próximo. Perto de 500 alunos compareceram à solenidade. Então, perto de, expressão que dá a ideia de quantidade aproximada. Que quantidade é essa? 500. Então, está no plural. Se está no plural, vou concordar com quem? Com alunos, certo? Então, perto de 500 alunos, certo? Por que vai concordar no plural? Porque perto de 500 alunos... Então, perto de 500 não quer dizer que tenha sido 500 alunos específicos, mas a quantidade perto, ou um pouquinho para menos, ou um pouquinho a mais. Mas aluno está no plural, então, verbo no plural. Entenderam? Perto de 500 alunos compareceram à solenidade. Vai ficar no plural, compareceram, porque eu tenho substantivo acompanhando no plural. É diferente do próximo. Mais de um atleta estabeleceu novo recorde nas últimas Olimpíadas. Então, aqui, mais de um, quantidade aproximada. Eu não sei quantos foram exatamente, eu sei que foi mais de um. Mas eu tenho o substantivo atleta no singular acompanhando essa expressão partitiva. Então, se atleta está no singular, o verbo vai também concordar no singular. Por isso, mais de um atleta estabeleceu novo recorde nas últimas Olimpíadas. Certo? Então, quando eu tiver quantidade, uma expressão que indica quantidade aproximada, a concordância vai se dar através do substantivo que acompanha essa quantidade. Ok? Se estiver no singular, verbo no singular. Se esse substantivo estiver no plural, verbo no plural.
Próximo. Agora vamos a uma observaçãozinha bem básica. Quando a expressão mais de um se associar a verbos que exprimem reciprocidade, ou seja, tanto eu pratico quando sofro algo, então esse verbo obrigatoriamente vai ficar no plural, certo? Porque quando eu digo reciprocidade, quer dizer eu fiz algo e recebi algo. Exemplo, mais de um deputado se ofenderam na tumultuada sessão de ontem. Então, aqui é uma ideia de reciprocidade. Por quê? Porque eles se ofenderam. Um ofendeu ao outro. Então, dá a ideia de reciprocidade. Um ofendeu e o outro ofendeu de volta. Então, como foi mais de um, da ideia de reciprocidade, então, verbo no plural. Por isso que ficaram ofenderam. Outro exemplo. Mais de um político cumprimentaram-se. Ou seja, um cumprimentou ao outro. Então, aí também dá a ideia de reciprocidade. Então, verbo no plural. Mais de um político cumprimentaram-se. Entenderam? Essa é uma questãozinha de prestar atenção, de entender a semântica dessa oração. Vamos passar adiante. Próximo caso. Quando o sujeito é um pronome relativo que. Então, quando eu tenho um sujeito formado por um pronome relativo que, lembrar, pronome relativo que nós já vimos lá nas orações subordinadas, certo? Então, quando eu tenho esse pronome relativo que, então eu vou concordar com, exemplo, fui eu que paguei. Então, se esse que ele faz relação com algo já dito antes, que algo foi esse? Que palavra é esse que ele está retomando? É o eu. Então, se é eu, então eu paguei a conta. Próximo exemplo. Fomos nós que pintamos o muro. Então, que ele está fazendo referência a nós, que está no plural. Então, se é a primeira pessoa do plural, verbo também na primeira pessoa do plural. Fomos nós que pintamos o muro. Então, quando eu tenho um pronome relativo exercendo a função de sujeito de uma oração, retomando um sujeito já mencionado antes, então a concordância vai ser em cima desse sujeito. No caso aqui, eu que paguei, vai ficar paguei, porque está se retomando o eu, está concordando com o eu. E fomos nós que pintamos, o verbo pintar está concordando com nós. Então, nós pintamos. Entenderam? Vamos para frente. Bom, agora quando eu tenho um sujeito formado pelo pronome relativo quem, já não é mais o que, é o quem. Quando acontece isso, eu tenho duas maneiras de se fazer essa concordância. Ou eu concordo com o pronome que ele está fazendo relação, ou eu coloco na terceira pessoa do singular. Então, eu concordo o verbo na terceira pessoa do singular. Exemplo, fui eu quem paguei. Então, eu paguei a conta. Ou posso dizer, fui eu quem pagou a conta. Eu coloquei o verbo pagar na terceira pessoa do singular. Ele pagou. Então, fui eu quem pagou a conta. Então, mais uma vez, quando eu tenho quem, eu tenho duas maneiras. Ou eu concordo com o pronome que segue o quem, ou eu coloco na terceira pessoa do singular. No caso, seria o ele. Entendeu? Fomos nós quem pintou o muro. Ah, professor, por que ficou pintou? Porque aí eu concordei na terceira pessoa do singular. Eu tenho nós, mas eu concordei o verbo na terceira pessoa do singular. Ele pintou. Então, fomos nós quem pintou o muro. Ou eu concordo com esse pronome nós. Fomos nós quem pintamos o muro. Entenderam? Reprisando. Então, quando eu tenho esse quem, exercendo a função de sujeito, ou eu concordo com o pronome que está ligado a ele, ou eu coloco na terceira pessoa do singular. Eu paguei, fui eu quem pagou. No caso, ele pagou. Fomos nós quem pintou o muro. Então, eu concordei na terceira pessoa do singular. Ou fomos nós quem pintamos o muro. Nesse caso, concordando com o pronome nós. Vamos adiante. Bom,
Próximo caso. Quando eu tenho sujeito representado por nome próprio no plural. Lembrar, nome próprio no plural. Quando acontece isso, eu tenho duas formas de se fazer. Vamos ver quais são essas formas. Os Estados Unidos investem bastante em tecnologia. Por que aqui ficou investem no plural? Foi concordando com o substantivo Estados Unidos no plural? Não. Foi concordando com esse artigo que está acompanhando. Então, os Estados Unidos investem bastante em tecnologia. Se eu tiro esse pronome, o verbo vai ficar no singular, na terceira pessoa do singular. Estados Unidos investem em tecnologia. Então, aqui eu tenho o uso do artigo no plural, verbo vai para o plural. No outro exemplo, eu tenho o sujeito sem o uso desse artigo, então verbo no singular. Terceira pessoa do singular. Os sertões imortalizaram Euclides da Cunha. Então, aqui eu tenho sertões, substantivo próprio no plural, acompanhado do artigo os. Por isso que vai ficar no plural, certo? Minas Gerais produz muita soja. Então, por que ficou produz? Porque eu não tenho artigo acompanhando o substantivo Minas Gerais, que só existe no plural. Então, aqui nesse caso, o produz ficou no singular, porque eu não tenho esse pronome acompanhando. Já na outra, eu tenho esse pronome acompanhando. As Minas Gerais são inesquecíveis. Então, aqui, como eu tenho um substantivo no plural, acompanhado de artigo no plural, verbo no plural. Então, lembrar, quando eu tenho um sujeito representado por nome próprio no plural, ou seja, são aqueles nomes que só existem no plural, eu tenho duas formas. Se tem artigo acompanhando esses nomes, o artigo vai estar no plural. Então, eu vou concordar com esse artigo. Se eu não tenho artigo, então o verbo vai permanecer na terceira pessoa do singular. Entenderam? Duas formas diferentes de se fazer essa concordância. Se eu tenho um artigo, concordo com esse artigo. Se eu não tenho um artigo, verbo na terceira pessoa do singular. Próximo. Sujeito representado pela expressão um dos que. Agora é um caso bem específico. É o caso onde eu tenho um sujeito formado por essa expressão, um dos que. Na linguagem formal, você tem que optar pelo plural, na formal, porque isso é aquela gramaticalmente correta, certo? Mas a gente sabe que na linguagem coloquial isso não acontece. Então vamos ver aqui a formal. Ele foi um dos colegas que me apoiaram. Então a expressão um dos que. Por isso aqui que o verbo apoiar está no plural. Então, quando eu tenho esse tipo de expressão, então, verbo no plural. Sean Connery foi um dos atores que interpretaram James Bond no cinema. Então, como eu tenho essa expressão, um dos que, verbo no plural, interpretaram. Na linguagem coloquial, não. Você escuta alguém dizer, ele foi um dos colegas que me apoiou. Isso na coloquial, mas na formal não pode. Também aqui poderia ter dito na coloquial. Sean Connery foi um dos atores que interpretou James Bond. Isso na coloquial, na conversa. Mas na gramaticalmente correta, não. E nós estamos trabalhando com a linguagem formal, com a gramaticalmente correta. Então, quando eu tenho essa expressão, um dos que, você tem que fazer no plural. Entenderam? Por isso, ele foi um dos colegas que me apoiaram. Sean Connery foi um dos atores que interpretaram James Bond no cinema. Vamos para a próxima. Bom, chegamos ao nosso último caso, que é quando o sujeito é formado por uma porcentagem. São duas formas de se fazer essa concordância. Se essa porcentagem estiver acompanhada de um substantivo, ou seja, de um determinante de que porcentagem é essa, então você vai concordar com esse substantivo. Se não tiver, você vai concordar com esse numeral, certo? Exemplo.
25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. É 25% de quê? Do orçamento, certo? Então, o verbo dever aqui, ele concordou com orçamento. O orçamento deve, é como se fosse aqui o ele deve. Por isso que ficou deve. 1% do eleitorado aceita a mudança, certo? Por que aceita? Caso ele aceita, porque eu estou concordando com esse do eleitorado. O sujeito está aqui, 1%. 1% de quê? Do eleitorado. Ou seja, eu estou determinando que 1% é esse. Então, eu vou concordar com eleitorado. 1% dos alunos, aqui já notem que essa porcentagem é seguida de substantivo no plural. Então, o verbo fica no plural. 1% dos alunos faltaram à prova. Ou seja, se eu tenho essa porcentagem acompanhada de um determinante, ou seja, dizendo de que porcentagem é essa que eu estou me referindo, então o verbo vai concordar com esse substantivo determinante. Se está no singular, verbo no singular. Se esse determinante está no plural, verbo no plural. Então, ficou deve e aceita no singular, porque está concordando com o substantivo no singular. E ficou faltaram de 1% dos alunos. Faltaram no plural, porque concorda com os alunos no plural. No entanto, se não tem esse determinante, tem só a porcentagem, eu vou concordar com essa porcentagem. 25% querem. Por que querem? Porque 25%, 25 dá a ideia de numeral mais de 1, plural. Se fosse só 1%, conhece. Então, 25% querem, no plural, a mudança. E o outro, 1%, conhece o assunto. Por que ficou conhece? Porque é só um, singular. Por que ficou querem? Porque é mais de 1, plural, 25. Entenderam? Então, porcentagem tem essas duas formas. Ou concorda com o determinante que está seguindo essa porcentagem, ou concorda com o numeral se não tiver esse determinante. Repito, se tem esse determinante da porcentagem, você vai concordar com ele. Se ele está no singular, verbo no singular. Se esse determinante está no plural, verbo no plural. No entanto, se não tiver esse determinante, você vai ter que concordar com o numeral. Se o numeral passar a ideia de mais de uma coisa, ou seja, plural, então o verbo no plural. Se esse numeral seria um numeral simples, ou seja, um só, então verbo no singular. Entenderam? Então, era só. Bem, chegamos ao fim. Era isso que nós tínhamos para rever na nossa aula de hoje. Agora chegou a mais uma hora de prática. Então agora nós vamos responder a uma atividade que vai ser deixada para vocês. Atividade da gramática, página 468 e 469. Questões 1 a 5. Então, vocês vão pegar a gramática de vocês e vão resolver essa atividade. A partir dessa revisão, a partir dessa resolução dessa atividade, nós vamos ver se ainda ficou alguma dúvida ou não. E quando for na próxima aula, nós vamos corrigir essa tarefa, tirar mais algumas dúvidas que possa ter ficado e vamos colocar tudo no ponto, certo? Para que quando chegar o momento da nossa atividade, o momento das nossas avaliações, nós possamos trabalhar de forma calma e, a partir daí, ter um bom desempenho nas nossas avaliações. Tá ok? Então, repetindo, para casa, gramática, página 468 e 469, questões 1 a 5. Tá ok? Então, abraço de saudade e já já nos encontramos. Até a próxima aula. Tchau.